E aí, Wagner, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E aí, estamos de volta com mais um episódio aqui do Nos Tempos do Modem. E hoje, o que é que nós vamos falar, Wagner? Então, depois do último programa que a gente falou da bolha, aquela loucura toda, uma ambição gigante que a internet ia fazer tudo, acho que agora a gente volta para o básico. Vamos falar de e-mail. O que você acha? Sim. Acho que é uma boa ideia. Afinal, o e-mail, não sei, a gente viu alguns sites ali, entrou no Yahoo e tal, não sei o quê, mas o e-mail foi a primeira ferramenta mesmo de trabalho que a gente adotou na internet, não foi? Não sei se foi só para você. Eu acho que sim, tipo, pelo menos que eu me lembre, os primeiros benefícios que o pessoal falava de você se conectar era poder mandar mensagem para o mundo inteiro rapidamente, chegava em segundos, em qualquer Exatamente. lugar do mundo, né? E a referência que a gente tinha era a correspondência normal, né? Exatamente. Eu não sei você, mas eu, quando mais novo, tive bastante correspondência, né? Trocava correspondência com várias pessoas, mudava cartas com primos, primas e tal. Colecionava selo? Ah, sim, colecionei selo muito tempo e mandei muita carta. E às vezes mandava carta para o exterior, inclusive para receber selo que as pessoas mandavam e tal. Foi muito interessante. Isso até uns 20 e poucos anos. Aí depois desisti de tudo, vendi coleção, aquelas coisas, né? Mas logo que começou o e-mail, né, pensando hoje em dia principalmente, né, tinha uma coisa que você escrevia o e-mail, mandava, mas não imaginava que a pessoa ia responder na hora, né? Não é essa coisa de WhatsApp, né, que todo mundo, será que ele leu? Será que ele não leu e tal? E às vezes demorava alguns dias para a pessoa ir lá de novo, pegar. Você não ficava 100% na internet, na é verdade? Inclusive, o seu endereço eletrônico nem tinha o seu nome. Eu lembro que era o meu era um número, tipo um número de telefone. 6, 7 dígitos, arroba compserve.com. Sim, é verdade. Você comentou isso na primeira vez, né? Eu não, já o meu É, primeiro e-mail já tinha meu nome, assim, já foi aqui em provedor no Brasil e tal, né? Já não tinha problema. Mas eu acho muito interessante essa coisa de que você mandava o e-mail, aí a pessoa, depois de um certo tempo, conectava, respondia seu e-mail. Era mais rápido que carta. Pelo menos assim, na analogia que eu tinha, né? Às vezes você mandava uma carta, esperava uma semana para receber e tal. Mas o engraçado disso é que as pessoas começaram a entrar na internet para ter um e-mail. Tinha gente que tinha e-mail e nem pegava e-mail. eu lembro que na CompuServe a primeira troca de mensagens foi porque eu tinha ganho na época era o Young Creatives, né? Então, eu não era Young, não, acho que eu já devia ter uns quase 30 anos, mas eu ganhei esse Young Creatives para Cannes, aí ele foi um dos 3 primeiros que foram nesse Young Creatives. E aí, para reservar o hotel lá, eu usei a CompuServe porque tinham a parte de turismo com locais, né? E aí eu conversava com um cara lá de um hotel barato que tinha, porque e aí chegando lá o hotel era em frente à estação de trem e todo mundo se hospedava na Crosset, que era em frente ao mar, né? A praia, e tal. Exato. Mas paguei um valor que era razoável, achei bacana e foi tudo por mensagem eletrônica essa combinação. Aí eu disse, nossa, isso é uma vantagem, né? Do que ficar ligando, Exato. né? Telefonema internacional. Então, mas você fazia, a gente trocava as mensagens, né? Não sei se você deve ter feito isso na época, e depois imprimia tudo que tirou para levar por impresso, né? Porque chegava lá na hora, ninguém abria e-mail para conferir, não tinha o celular que eu abrisse, tá aqui, dá uma olhada aqui na coisa. Né? Tinha as histórias dos diretores, né? Que a secretária imprimia os e-mails todos, mandava para a diretoria, para a presidência, o cara assinava, ele lia e respondia por papel, né? Tinha um Exatamente. intermediário aí, logo no começo, né? Teve muito disso. Eu lembro uma vez, rapaz, que a gente fez um site, imprimiram um site inteirinho para o diretor ver, porque ele não entrava.
no computador, né? Então tinha que imprimir o site, etc. Né? Agora, uma das coisas O- que me incomodou muito no e-mail no início, né, é que era aquela coisa dos acentos. Não sei se você lembra, que a gente tinha que escrever noun, né, N-A-U-M, em vez de fazer não, ou botava, Eu sei lá. lembro que eu lembro que às vezes a pessoa, dependendo do computador dela, ou do seu computador, a pessoa recebia tudo embaralhado, a cedilha, o tio, né? Então você evitava usar os acentos para que não tenha esse problema, esse ruído. Uhum. Eu lembro disso. Agora, eu não sei se era por causa da internet, ou se era por causa do sistema do computador, ou se um computador não conversava com o outro, se Não, era é do Mac que para o PC, do PC para o Mac, sei lá. então, quando a internet entrou, na verdade, o Mac tinha um formato, que eu não sei dizer agora qual que era, mas eu lembro que o Windows usava o Windows 1252, sei lá, era um formato ISO, só do Windows, um formato ISO de caracteres e tudo, do Mac. E aí quando a internet entrou, eles entraram com o UTF-8, que é o Unicode, que é uma coisa que tem todos os acentos e todas as formas. E aí, como ele trafegava em Unicode, às vezes ele trocava sempre aquele A maiúsculo com um tiozinho e mais um tio. E aí ficava completamente ilegível, né? Espaço, por exemplo, no Unicode é por 120. E assim outros, vários caracteres. A gente até teve um caso que na época a gente comprava revista, né? Eu comprava Infoexame, por exemplo, para ler lá as coisas. Tinha aqueles calendários, melhores sites, bons provedores, essas coisas. E um dos colunistas lá na época, o Dagomir Marquese, né, ele falou assim: não, vamos mudar o português, vamos aproveitar isso para tirar os acentos do português, tornar o português uma língua mais fácil e tal, não sei o quê. E eu, o Gustavo, meu irmão, a gente ficou revoltado com aquilo, né? Mandamos um e-mail lá reclamando para a carta do leitor, né? Você acredita que eles tiveram a manha de deixar o e-mail com todos os erros de caractere e publicar na revista? Sério, você entrava Deu lá, ou mais seja, moral pro Dagomir, né? não, e aí, assim, para tipo, tô junto aqui com o colunista, né? E aí a gente passou por, pô, não dava para ler a mensagem, era cheio de erro de caractere. E obviamente o que aconteceu? Era só uma questão de configuração. Eu acho que eu comentei no primeiro programa também, que é o Luiz Dias, que a gente citou também. Ele uma vez me mandou uma mensagem usando todos os paralelos que o pessoal usava para meio que simular o acento, né? Tipo, o G era. O C cedilha usava o G, o A com tio usava o 6 ou o 9, o O com acento agudo era o 6, e um monte de gambiarra para simular a acentuação, e no final ficava um texto, parecia que você estava lendo sânscrito, alguma coisa assim. Mas assim, parece aqueles memes, você já viu quando substituem letras, números e tal, não sei o quê. O cérebro, na verdade, remonta ali, né? Você lê e acaba entendendo, não sei. Além dessa acentuação, tipo, o e-mail trouxe um negócio diferente, que era o emoticon, né? O emoticon, que Exatamente. você fazia as carinhas com caracteres, né? Dois pontos, traço, parênteses, sorrindo, triste, né? Exato. Você tinha que... O cara ensinava, para você entender o que é você virar a cara assim e ver, Exato. imagina ele Colocar deitado, lá. né? Isso. Eu lembro que no começo as pessoas mandavam isso, eu falava, o que é isso? Que deve ser algum bug, né? Mas aí, no final, eu mesmo acabei usando. Às vezes eu ainda uso esse formato aí nos meus Sim, e-mails de uso emoticon, muito. né? Eu uso muito, assim, acho, porque tem essa coisa da expressão. Às vezes, quando você está escrevendo, né? Tinha muita gente que reclama, pô, mas seu e-mail é muito formal. Olá, bom dia, como vai, não sei o quê. Né? Aí você, pô, põe uma carinha, põe uma coisa, uma exclamação, para não ficar muito, né? E aí, ao mesmo tempo, dizer para as pessoas, né, nessa época a gente foi aprendendo essa net etiqueta, vamos dizer assim, né? Não põe Hoje tudo em está super maiúsculo. avançado, né? Com esse emoji, né? Que é do WhatsApp ou do Twitter, que você fala a frase inteira só com emoji, né? Sim, E antes era só os caracteres, alguns usavam o modelo japonês, que o modelo japonês ele não é esse tombadinho assim. Ele é reto porque usa acento agudo, circunflexo para fazer orelha de gato, sim. Mas bolinhas para fazer olhinhos e tal. então, mas isso aí tem uma grande coisa que chama ASCII art, né?
Não sei se você já viu. Ah, sim, é. ASCII do ASCII arte, né? Poxa, tem grandes coisas, tem muita gente que faz isso, tem aquela da carinha que fica vendo assim, como se estivesse olhando em cima do muro, a coruja, tá? É muito montando de caractere mesmo, né? Depois da CompuServe, eu tive outro provedor, Originet. Depois começou a surgir os e-mails grátis, depois veio o Gmail. Aí no Brasil tinha o primeiro e-mail grátis, eu acho que era ou Base Mail, e depois o Zip Mail. Zip e-mail, exatamente. Mas a turma usava mesmo o Hotmail, né, que foi inventado lá nos Estados Unidos. Uhum, Até hoje tem, né, que a Microsoft comprou. isso. Inclusive o Hotmail, a expansão dele parece foi um negócio assim super rápido, né? E alguns dizem que foi isso que inaugurou o que chama-se hoje de marketing viral, porque eles colocavam essa expansão porque todo usuário novo era obrigado a ter no rodapé do e-mail, né? Esse é um e-mail grátis Hotmail, crie o seu também, né? Hotmail.com. E só esse rodapézinho em cada e-mail das pessoas usando, com isso o número de usuários crescia exponencialmente. Não Sim. sei se eu ouvi essa história também. Não, não, eu não sabia, mas você tem razão, porque na verdade, na época eu criei um Hotmail para usar em coisas de trabalho, alguma coisa que a gente tinha que fazer, e eu me lembro disso, assim, que ele vinha com uma chamada para você fazer ou coisa. E tinha isso, assim, que eu não entendia na época, né? Por que o cara vai botar um negócio de graça? Porque afinal, o meu provedor eu pago aqui, eu pagava, sei lá, 30, 40 reais por mês para ter aquele e-mail, para ter o direito de discar, acessar e tal. Então tinha sentido, né? E aí foi mais ou menos nessa época aí também, 99, 2000, né? Muito antes do Gmail, né? Que o IG também veio com essa, né? Que era internet grátis e e-mail grátis, né? O cara, você tinha e-mail grátis pelo IG. E outros, o Zipnet e tal, não sei o que tinha essa coisa. Põe o e-mail, tinha o rodapé lá que ia sempre nos e-mails, né? Tem o seu também, faça isso. E foram, realmente, você tem razão. Talvez tenha sido das primeiras coisas que deram uma coisa viral, né? Eu não gosto desse nome, sinceramente. Acho que marketing viral, ainda mais hoje em Hoje em dia, dia né? já não é tão bem visto. Com os e-mails, na verdade, a gente acabava entrando ou seja, tinha essa parte de trocar mensagem e tal. Mas uma coisa que veio da BBS, que também pegava muito, eram as listas de discussão, né? Que era uma coisa que Ah, hoje a gente não sim. está. Fórum de discussão, não sei o nome que as pessoas tratavam. Mas você participava, né? Você entrava dentro de um lugar e tinha ali gente afinado, né? Que tinha o mesmo desejo que você para discutir algum assunto. Você participou de muitas, não? Nossa, eu lembro que participava o pessoal da área, né? Tinha uma W Design, que era só de web design. Tinha só de usuário de Mac, não sei se chamava Mac Mania ou que era da revista Mac Mania, mas eu lembro que tinha uma lista só para usuário de Mac. Tinha também participava de uma lista de ativistas da inclusão digital e reciclagem de eletrônicos, meta reciclagem. Sim. Flash Brasil, né, Flash quando o Flash Brasil. começou, Uhum. muitas, muitas discussões lá de usabilidade, arquitetura de informação e tal. Tinha uma radinho de pilha do René de Paula, que era da Hipermídia, depois ele foi para o Yahoo, e ele tinha essa lista, radinho de pilha também, que reunia um pessoal legal. Você participava de alguma Então, dessas? nessa daí, ó, eu tive no W Brasil, no Flash Brasil também, né? Mas eu não era muito, como eu direi assim, a gente não era muito frequente, não. Eu entrava lá, tinha muita coisa, muita discussão. Às vezes eu tinha uma certa. Muita conversa, muita conversa. Mas aí depois eu reparei que nessas listas de discussão tinha muito link, muita coisa para locais onde você podia achar e encontrar informação. O que hoje é, principalmente para desenvolvedor, não sei se você conhece o Stack Overflow, que é tipo um local onde todo mundo coloca as coisas e você vai lá buscar, né? Dizem que é o maior copy-paste para programadores. Você entra lá e fala, bom, será que tem um problema aqui? Já tem alguém que discutiu isso lá no Stack Overflow e tal. Mas, de certa forma, listas de discussão e atrelada com chat foi uma coisa que a gente usou muito em coisas de trabalho na época, né?
A gente fazia para um laboratório farmacêutico, por exemplo, que o pessoal entrava nas listas de discussão para discutir sobre as doenças, era Parkinson e outras coisas e tal, e como é que ela estava dando. Era muito mais uma autoajuda dentro da lista de discussão. E aí o cliente aproveitava e via assim, durante o mês o assunto mais discutido foi tal, aí ele marcava um chat com um médico convidado e tal, não sei o quê, para aquele pessoal da lista de discussão para fazer uma atividade. Eu lembro que isso foi uma época, um negócio que deu muito certo, mas que depois perdeu, porque na lista de discussão também tinha um grande problema. Foi onde eu tive a primeira experiência de spam. Tinha uma coisa lá, por exemplo, de perda de peso e tal, não sei o quê, e vivia entrando gente, não, eu tenho aqui o medicamento, aquele que não vende aqui no Brasil, tenho por não sei quanto, os caras ficaram loucos, acabou que a iniciativa, inclusive, acabou por causa disso, porque era gente tentando vender remédio, tentando fazer coisas, e aí, de repente, quando você via, era spam, era coisa, mandando pro pessoal, né, eu conseguia a lista, era um sufoco. Acho que tipo, circulava nas listas de discussão um e-mail padrão que era assim: todo tópico haverá esses X comportamentos. Todo e-mail que você mandar para uma lista haverá 2 e-mails respondendo, apontando os erros de português, 3 e-mails respondendo que maravilha, 7 e-mails refutando, e tinha uma estatística das reações previsíveis das mensagens que você enviava. Sim. Mas tinha uma coisa que hoje em dia não tem mais e que eu acho que talvez seja o grande problema. Também eu acho que é inconcebível dentro das redes sociais hoje, que era o papel do moderador, né? Porque uma das coisas tipo, que acontecia com frequência nessas listas eram as flame wars, né? Exatamente. Eram, tipo, alguma discussão começava a descambar e E depois virava o chegava no flame, né? extremo atual, seria a pré-história do cancelamento, né? De certa forma, a lista era um pouco esse laboratório das celebridades, né? Porque tinha os caras que postavam muito e que eram sempre elogiados pelas mensagens e pela ter descoberto coisas antes dos outros, né? E tinham essas polêmicas, né? Se alguém ia, tipo, que hoje chama de lacrar, né? Exatamente. Tipo, às vezes rolava isso. E eu lembro de uma, acho que é de usuários Mac, uma framework, que o negócio esquentou tanto. Aí teve uma vez um cara escreveu assim, seu 4 olhos. Aí o cara falou, nossa, estou me sentindo aqui na quinta série, porque o outro usuário usava óculos, né? Sei. Aí no final marcaram um lugar, em algum lugar ermo, para acertar as contas na porrada. Não sei se... Depois teve o pós, o registro, teve gente falando que ia ser testemunha. Era um verdadeiro recreio da quinta série. Exatamente, Assim. recreio da quinta série, né? Que teve todos os motivos. Mas você vê, mas é engraçado, você estava falando nisso, eu estava pensando aqui, realmente parece que foi um laboratório para o que a gente ia conviver, vai ter hoje nas questões de rede social, né? Principalmente com a saída de moderadores e tal, as pessoas começaram a se xingar de um jeito, né? Tinha uma coisa eu tô meio anônimo, né, ao mesmo tempo, mas eu acho que ainda assim tinha uma vantagem de que era, para mim principalmente aconteceu isso assim, no mundo do vídeo, de onde eu vim, era tudo segregado. Cada um sabia a sua parte e ninguém falava com ninguém. Cada um fazia o seu, o iluminador fazia a iluminação, o câmera fazia a câmera, o diretor dirigia, entendeu? Era tudo muito segregado, você tinha que fazer edição, você tinha que ter alguém de edição para fazer com você não aprendia a mexer na máquina, a máquina não falava com você. Era tudo, cada um com o seu e ninguém compartilhando. Quando começou o computador, principalmente por causa da Macmania e o pessoal, tal, não sei o que, era tudo, pô, todo mundo contando tudo para todo mundo. Né? Era uma coisa aberta, participativa, que as pessoas entravam e tal, não sei o quê. E eu acho que isso depois acabou contaminando, inclusive o vídeo. Quando eu comecei a trabalhar de novo com essas coisas aqui, eu vi muita discussão, muita gente ensinando, muita coisa como faz. Mas esse espírito de compartilhar conhecimento e fazer as coisas com a internet mudou, mas mudou tanto que você pensar hoje, a internet está entranhada na nossa vida toda, né? Em todas as coisas. Uma coisa legal também é que nessas listas participavam, quando era de algum setor específico, participavam profissionais das agências ou das empresas que eram concorrentes. E ali a gente trocava informação, dica de software ou de como resolver um problema. Então era um ambiente de trabalho também, só que não era exclusivo da empresa. Então perdia um pouco isso, né, o conhecimento proprietário. Aí acaba que
às vezes, dentro da sua própria empresa, você não tinha aquele conhecimento. Aí, na lista, você entrava em contato com o profissional da concorrência, que aí ele te ensinava, né? Ou ele Exato. sabia. Não falando de uma coisa estratégica, mas da parte de ferramenta, de usar os softwares e tudo mais. E referências, né? E isso daí é uma coisa que eu, logo no início, também fiquei impressionado. Falei, pô, isso daí é internet. Exatamente. A internet, para mim, rimava com a colaboração, né? Como é que as pessoas conseguiam colaborar, compartilhar de um jeito bastante livre. Eu lembro, muita gente tinha um pé atrás, assim, pô, esse negócio, não sei, será que eu conto, será que eu não conto? Mas, de repente, sei lá, um cara na Tailândia, um outro sujeito assim. No início, inclusive, a gente chegou a fazer negócio com pessoas fora. Eu lembro que uma vez eu tinha uma necessidade de fazer um negócio em Perl, que era mais complicado e tal, e acabamos achando um programador brasileiro que morava em Israel. E aí eu falei para ele, ele falou, não, não, eu já fiz isso aqui, ó, tem um exemplo aqui, posso fazer para você e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza e tal, mas, ih, rapaz, como é que eu vou te pagar, né? Aí ficou assim, um olhava, pô, e aí, como é que a gente paga e tal? Não tinha nem formato de mandar dinheiro no estrangeiro e tal. Aí o cara falou para mim assim, olha, eu coleciono moeda, dinheiro e tal, não sei o quê. Saíram as notas de real, que eu nunca vi. Manda uma nota de real para mim aí, umas notas de real, não tem problema. Eu falei, olha, então vamos dizer aqui que foi mais ou menos, sei lá, R$ 200, então eu vou botar notas equivalentes para você, uma de 10, uma de 2, né? E botei no envelope e mandei para ele. Depois de, sei lá, É. umas 2 semanas e tal, ele, pô, legal, cara, as notas vieram, novinha, bonita, vou botar na minha coleção. Mas se você vê bem, o e-mail está sendo utilizado de outra forma, Sim, até talvez mais inteligente, mas continua aí. Até que nem aquele ditado lá, tipo, os boatos sobre a minha morte são um pouco exagerados, né? Porque se você pensar como que as redes sociais se popularizaram, eu acho que eu li um artigo sobre isso, o cara falando que como era o e-mail era fundamental e foi muito bem utilizado no sucesso do Facebook, por exemplo. sim. E aí, quando eu li esse artigo, meio que esse artigo tentava convencer você que as redes sociais meio que ressuscitaram o e-mail, assim dizer. E aí, eu fazendo retrospecto, eu meio que às vezes eu tive que concordar, porque eu lembro que eu me cadastrei no Facebook no começo e era só joguinho, tipo, era um joguinho de zumbi, joguinho de vampiro, era um negócio, para mim, não achei muita graça, né? E o negócio estava rolando mais nos Estados Unidos, o pessoal que estava no Orkut. Mas sempre recebia e-mail, um amigo seu que quer te adicionar, não sei quem seu amigo atualizou tal coisa, Sim, ou até os e-mails do joguinho, né? Tipo, não sei quem comeu seu cérebro, agora você virou um zumbi. Então, é é, verdade. então eu acho que, então, de certa forma, até hoje, se você prestar atenção, eles usam bem o e-mail. É tudo automatizado, claro, mas Sim, é bem utilizado, né? Porque acho que naquele documentário lá que passou sobre a privacidade, esqueci o nome agora, tinha uma coisa dessa, o pessoal se organizando, é como se fosse um complô, né? Dos algoritmos representados por sim. atores se reunindo e falando assim, não, vamos mandar uma notificação para o cara, mas ele tem que clicar e entrar. O que pode ser? Ah, ex-namorada dele, não sei o quê, publica uma foto. Exatamente, exatamente. Não, mas ainda tem, eles sempre ficam te mandando uma sugestão de amizade, né? Umas coisas desse tipo, assim. Eles usam o e-mail realmente para te tirar do e-mail e entrar você dentro ali daquele mundo e ficar preso lá dentro. É. E Realmente. redes sociais, mas talvez um assunto para a gente conversar no outro programa, o Mais começo, uma né? vez. Exatamente. O começo das redes, pelo menos, né? Pois é. Bom, eu não sei, pelo que a gente pretendia, eu acho que a gente conseguiu discutir esses assuntos, né? E-mails, listas de discussão e esses Acho que primeiros. sim, falamos. Se o pessoal lembrar de alguma coisa, algum uso que a gente deixou passar, ou alguma curiosidade do uso do e-mail, né? Comenta Exatamente. aí. Comenta aí, Quem é do porque. nosso tempo e viu fazer e-mail sem acento, usando o emoticon. Exatamente. Ou se tinha Ou, outra coisa, ou se alguém que era perito em ASCII Art, né? É só mandar os é, comentários. Estamos esperando aí, gente.
Bom, Wagner, beleza? Vamos para a próxima, então. Beleza. Um Até abraço, a cara. próxima. Tchau. Até mais.